Meus irmãos, a mensagem a ser compartilhada hoje diz respeito ao amor. Algumas lições que aprendemos com o amor. Essa semana em especial, eu passei por algumas situações particulares que me fez repensar muito sobre o amor. Vou compartilhar com vocês, como eu disse no início, no vídeo inicial deste canal. Esse canal também é destinado a compartilhar alguns testemunhos, algumas experiências que eu tive com Deus. E também experiências que vocês tiveram e querem trazer aqui para a gente trabalhar em conjunto essas experiências. Vamos lá. Essa semana, meu marido passou mal na terça-feira e ele chegou em casa, não quis jantar, estava com diarreia, foi pro banheiro por 2 vezes, não aceitou jantar, não aceitou tomar nenhuma água. Um pouquinho de água que ele tomou fez mal. Ele falou assim: meu bem, eu vou dormir. Porque às vezes a gente quer resolver os problemas da gente dormindo, né? Eu falei: então tá bom, meu bem. E ali, antes dele pegar no sono profundo, eu fui fazer umas orações com ele, fiz a oração do Salmo 91, e passei um tempo ali com ele orando, ele deitado, já não fazendo movimento nenhum, só tentando melhorar. Efetivamente eu estava orando e eu finalizei a oração, clamei o sangue de Jesus no meu quarto e fui dormir. Deitei pelo menos, não demorou 5 minutos, ele falou: meu bem, eu acho que eu vou vomitar. Eu falei: então senta que eu vou buscar um balde para você vomitar. E nisso eu saí para pegar o balde, não achava a chave. Aí consegui achar a chave. Quando eu cheguei no quarto, meu marido estava desmaiado no chão com o olho virado. E eu fiquei desesperada, eu estava sozinha em casa. Como eu compartilhei com vocês, eu sou gestante, estou no meu 6º mês de gestação. E eu levei um susto tremendo. E eu não estou com muitas forças, sabe? Minhas forças estão escassas. E aí, diante daquele cenário, eu fiquei desesperada para poder ligar para alguém. Meu Deus, o que eu vou arrumar? E eu consegui, com muito custo, levantar ele, chamava o nome dele ali, e ele começou a voltar e começou a suar, e depois disso foi vomitando. Eu sentei ele no sofá, saí do quarto, né, sentei ele no sofá, consegui ligar para o meu tio, porque na hora eu tentei ligar para o meu cunhado. Meu sogro, eu nem cheguei a pensar na hipótese, porque eu imaginava que ele estava trabalhando em outra cidade hoje, não, no dia que aconteceu. E aí eu consegui ligar pro meu tio veio, meu esposo estava mole, a gente foi direto pro hospital e foi uma situação desesperadora. E lá no hospital, enquanto ele começava a tomar os medicamentos, né, o soro que eles estavam colocando nele, me veio essa passagem à memória e eu pude pensar sobre o amor, sobre algumas lições que o amor nos traz. Essa passagem, normalmente, ela é trabalhada para destacar a sabedoria do rei Salomão. Mas eu quis trazer um outro viés aqui hoje. Essa passagem se encontra em 1 Reis, capítulo 3, versículo 16 ao 28. Vamos fazer a leitura? A palavra de Deus diz assim: então chegaram ali ao rei 2 mulheres que eram prostitutas e se puseram de pé diante dele. E uma das mulheres disse: ó meu senhor, eu e esta mulher habitamos em uma casa, e eu dei à luz a uma criança com ela na casa. E sucedeu no 3º dia depois de eu ter dado à luz, que esta mulher também deu à luz, e estávamos juntas. Não havia nenhum estranho conosco na casa, salvo nós 2 na casa. E o filho dessa mulher morreu à noite, porque ela o esmagou. E ela se levantou à meia-noite e tomou o meu filho do meu lado, enquanto a tua criada dormia. E o deitou no seu seio, e deitou o seu filho morto no meu peito. E quando eu me levantei pela manhã para amamentar o meu filho, eis que ele estava morto. Mas quando eu o considerei pela manhã, eis que não era o meu filho, o qual eu havia dado à luz. E a outra mulher disse: não, o que vive é meu filho, e o morto é o teu filho. E esta disse: não, o morto é o teu filho, e o que vive é o meu filho. Assim elas falaram diante do rei. Então disse o rei: uma diz: este é meu filho que vive, e o teu filho é o morto.
E a outra disse: não, o teu filho é o morto e o meu filho é o vivo. E o rei disse: trazei-me uma espada. E trouxeram uma espada diante do rei. E o rei disse: divide a criança viva em duas, e dai metade a uma e metade a outra. Então falou ao rei a mulher a quem pertencia a criança viva, porque as suas entranhas ansiavam pelo seu filho. E ela disse: ó meu senhor, dai a ela a criança viva, e de modo algum a mate. A outra, porém, diz: que ela não seja nem minha nem tua, mas divide-o. Então respondeu o rei e disse: dai a ela a criança viva, e de modo algum a mate. Ela é a sua mãe. E todo o Israel ouviu o juízo que o rei havia julgado. E eles temeram ao rei, porque viram que a sabedoria de Deus estava nele para fazer juízo. O que me chamou muita atenção aqui foram os versículos 24 ao 26, que diz assim: e o rei disse: trazei-me uma espada. E trouxeram uma espada diante do rei. E o rei disse: divide a criança em duas, e dai metade a uma e metade a outra. Então falou o rei à mulher a quem pertencia a criança viva, porque as suas entranhas ansiavam pelo seu filho. E ela disse: ó meu senhor, dai a criança viva a ela, de modo algum a mate. Bom, o amor, ele não é egoísta. Quando eu vi meu marido naquela situação, não me importava, né? No momento que nós chegamos no hospital, começaram a chegar os demais familiares, os pais, meu irmão, a cunhada, e todo mundo estava preocupado com o melhor dele, não só eu. E eu comecei a pensar nessa mensagem. Quando a gente ama, a gente abre mão do controle da situação. Quando a gente ama, a nossa vontade não é o que tem que prevalecer. O que tem que prevalecer é o melhor para a pessoa a qual é destinado o nosso amor. E é assim na nossa vida. Quando nós realmente amamos, exercemos o amor, nós abrimos mão da nossa razão, do nosso egoísmo. Porque muitas das vezes nós pensamos em nós mesmos, em fazer a nossa vontade prevalecer, né? Essa mãe aqui, ela só queria o filho vivo. Não importava se a criança ia ficar com ela ou se a criança ia ficar com a outra. Inicialmente ela lutava. Eu quero ficar com a minha criança, mas já que é para matar, não. Se é para matar a criança, eu abro mão dela, porque para mim é melhor eu ver essa criança viva do que eu ver ela morta. Esse é um sentimento de uma mãe. A mãe prefere ver o bem do filho do que ela simplesmente estar com a razão, ganhar aquela causa. A maior causa ali em questão era a vida do seu filho. E ela jamais abriria mão dele simplesmente para falar que estava certa. Ela ia aceitar dividir o filho dela simplesmente para poder sair dali como vencedora naquela batalha. E às vezes tudo que nos importa é ter a razão, é ser o certo, é lutar pela certeza. Nós temos casamentos destruídos, nós temos igrejas divididas, nós temos famílias que não se comunicam mais, familiares, né? Tudo em prol do egoísmo. Nós não conseguimos abrir mão do nosso direito, de forma alguma. O que importa é que nós estejamos certos, é que nós tenhamos a razão. Nós vamos até o fim, paramos de conversar com pessoas. Tudo isso para estarmos certos. Isso não é o amor. O amor, ele não é egoísta. O amor, ele é altruísta. O amor coloca a necessidade do outro, às vezes, no seu próprio lugar. Nem tanto quanto, às vezes, o amor, ele é até maior, né? Do que as nossas próprias necessidades. As nossas necessidades, a depender da intensidade que nós amamos alguém, a gente deixa nossa necessidade até esquecida. Aqui,
nós aprendemos que o amor, ele muitas das vezes se manifesta como forma de abnegação, né? Que é um sacrifício voluntário dos próprios desejos, da própria vontade ou de tendências humanas naturais. Essa mãe, ela abriu mão do seu desejo de ter o filho, porque quem é mãe sabe que quer ter o filho, não abre mão do filho. Mas essa mãe chegou ao ponto de abrir mão do filho por ser melhor para o filho estar vivo. Melhor que ela sofresse ali a perda, a ausência dele, do que ter seu filho morto. Pelo menos ela saberia que ele está vivo. O amor, ele não inveja. Se você olhar para a situação da outra mãe aqui, é uma mãe que não tem um atributo do amor aqui. Ela invejou uma mãe, né, que ama o seu filho e acabou de perdê-lo. Jamais vai pegar um outro e vai colocar no lugar. Ela vai se doer, ela vai se lamentar. Ela não vai invejar o filho da outra. Ela vai passar pelo luto. Ela vai passar pelo sofrimento. É um sentimento que ela não deseja a ninguém, porque nenhuma criança seria capaz de substituir o filho dela. Não teria como pegar outro e colocar no lugar. O filho dela era um só. Então, com essa mãe que o filho estava vivo, nós aprendemos o que é o amor. O amor, ele não inveja. Como eu disse, o amor, ele é altruísta. O amor, ele é justo. Quem tem amor não quer ver injustiças cometidas contra outras pessoas, mas fica feliz quando a verdade prevalece. O amor, ele é fonte de força. O que poderia dar forças àquela mãe? Saber que o filho dela estava vivo. Então, ali no hospital, naquele momento em que eu vi as outras pessoas também preocupadas, eu não queria fazer a minha vontade prevalecer, ou o que eu achava que era o certo. Não, eu queria todo tipo de ajuda, eu queria que todos que pudessem contribuir para o meu marido ficar bom, colaborasse. Porque o que interessa é o meu marido vivo, é o meu marido bem. Eu abro mão da minha razão, eu abro mão de estar certa, de coordenar a situação, eu abro mão do controle. O amor, ele abre mão do controle. O amor, ele é o sentimento mais genuíno que pode existir dentro de nós. Ele é capaz de colocar você em segundo plano, porque nós somos egoístas, nós seres humanos, nós somos egoístas. Nós temos muita dificuldade em colocar a necessidade do outro acima da nossa. Só de pensar que uma pessoa pode estar levando vantagem em uma situação, isso já nos incomoda. Mas vem o Senhor e nos permite passar por experiências e entregar o controle de toda a situação nas mãos dele. Demonstrar toda a nossa insuficiência a ele, porque ele tem cuidado de nós. Então, essa é a mensagem dessa semana, é meu testemunho do que aconteceu na minha terça-feira. E eu fiquei muito grata ao Senhor pelo que Ele fez. Eu fiquei grata ao Senhor pelas pessoas que Ele colocou no meu caminho, pela minha família, pelos meus familiares, pela família do meu esposo. Eu fiquei grata ao Senhor pelos amigos que Ele colocou ao nosso redor. Coincidentemente, a pessoa que eu treino, né, minhas atividades físicas, ela é esposa de um médico que trabalha, né, com meu marido também, e já tinha olhado uns exames dele. Então, na hora que tudo aconteceu, eu tinha o número dela, eu pedi a ela para incomodar o marido dela um pouco e pleitear a minha causa, que eu precisava que ele olhasse uns exames para mim, que era um médico que eu confio, né? E o Senhor foi tão bondoso que Ele não só olhou os exames, Ele foi até o hospital ver o meu marido. Então isso para mim teve muito valor, e eu fiquei pensando, eu nunca imaginei que eu passaria por uma situação que eu precisaria dessa pessoa, e o Senhor simplesmente colocou essa pessoa no meu caminho há uns 5 meses atrás.
Eu não sabia que eu passaria numa situação que eu precisaria dessa pessoa. Então o Senhor, ele vai colocando os anjos dele ao nosso redor. Por isso que nós temos que fazer o bem sem olhar quem, porque tem pessoas que vão fazer bem para nós que nós jamais vamos poder retribuir. Da mesma forma que nós vamos fazer o bem para algumas pessoas e essas pessoas jamais vão poder nos retribuir também. E tudo isso envolve o amor. Faça com amor. Se doe com amor. Hoje o outro precisa de você, amanhã você precisa de outra pessoa, nem é daquele que você estendeu a mão. E às vezes você não entende por que tem pessoas tão maravilhosas que você não pode recompensar o que elas fazem por você. Porque tem pessoas que você vai fazer por eles também, que eles não podem te recompensar. Eles em si não têm nada a te oferecer. Mas você não pode medir suas ações pelo que as pessoas podem fazer por você. Se está ao seu alcance, cabe você ajudar. Se está ao seu alcance, cabe você agir. Você vai estar em uma situação em que não estará ao seu alcance e terá alguém ao alcance e vai te estender a mão, você pode ter certeza. Porque o Senhor é assim, Ele nos coloca em situações, ora como ajudador e ora como receptor da ajuda. Essa é a mensagem, irmãos, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Que o nosso Deus venha alimentar o amor em nossos corações, nós possamos meditar nessa passagem e exercer o amor. O amor é decisão. O amor não está relacionado aos seus gostos, aos meus gostos. O amor é muito mais além, muito mais além. E que você possa ter um final de semana abençoado por Deus e que a graça do Espírito Santo esteja em sua casa, no seu lar. Graça e paz.